Graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Guilherme, eu sou pastor aqui da Igreja Somos Um e a gente está começando mais um Mesa com o Amado podcast. Hoje a mesa está um pouquinho diferente. Antes da gente começar, a Bíblia ela conta a história de um homem chamado Jó. E Jó ele passou por diversas situações na vida, tudo com a permissão do Senhor. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, a única coisa que ficou na vida de Jó foi a sua esposa. E o livro de Jó é uma bela história daquilo que Deus pode nos proporcionar para que a gente possa conhecê-lo de forma mais íntima, de forma mais imersa, de forma mais extravagante, mais desesperada. Jó, ele foi alguém que antes do que aconteceu conhecia ao Senhor apenas de ouvir falar. Mas depois de tudo que aconteceu, Jó disse: agora os meus olhos te veem. Se você talvez perguntasse para Jó se ele achava que a história dele daria um livro, talvez não. Mas a história de Jó deu um livro que edificou gerações e tem nos edificado até os dias de hoje. E hoje a gente vai receber na Mesa com o Amado, com essa temática de que a minha vida deu um livro, a anfitriã da Mesa com o Amado, aquela que pensou, que teve a ideia, Amanda Ferraz, está aqui com a gente hoje no Mesa com o Amado. Seja muito bem-vinda à mesa, que você já está tão acostumada, né, Amanda? Obrigada, pastor Gui, é um privilégio ter essa igreja, essa porta aberta para falar do nosso amado Jesus. Eu nunca imaginei que eu teria essa oportunidade aqui de divulgar o que o Senhor fez na minha vida dessa maneira, do jeito que está iniciando, e eu creio que vai chegar em muitos lugares onde eu não tenho acesso. Né? Nós somos tão pequenos, né? Temos acesso a tão poucas pessoas, mas o livro e essa Mesa com o Amado pode alcançar muitos lugares, muitos estados e muito país, né? Amém. A honra e glória do Senhor. Amém. Gente, para quem não sabe, a Amanda foi a que planejou, né? Deus deu essa ideia para ela muito bacana e a gente tem abraçado essa ideia da Mesa com o Amado. Várias mulheres e homens também já passaram por essa mesa contando a sua história. Nós cremos que muitas pessoas têm sido edificadas e curadas através dessa mesa. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho da história da Amanda com essa temática de que a minha vida deu um livro. Para quem não sabe, a Amanda vai estar lançando no mês de setembro, né? Nesse mês agora, o livro Águas de Aflição, que conta um pouco da história dela. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa história. E como que começou a vida da Amanda Ferraz? Quem era, onde nasceu, como que começou? Pastor Gui, antes de eu começar o livro, eu gostaria de falar sobre como surgiu a Mesa com o Amado. Claro, fica à vontade. Tem muitas pessoas que ficam curiosas. Alguma pessoa até me ligou e perguntou como que surgiu essa mesa. Eu expliquei como que foi. Quando eu estava escrevendo o livro, eu passei uns anos escrevendo esse livro. Parava, continuava. E quando eu estava escrevendo, o meu testemunho de vida, o Senhor ministrou no meu coração. Eu tinha chegado na cidade, continuei escrevendo. E quando eu finalizei, ele falou comigo assim: não só o seu testemunho importa. Existem muitos tesouros que precisam de ser compartilhados. Existem muitas mulheres e muitos homens que sentam à mesa comigo. Sim. Que ninguém nem imagina, nem conhece. Hoje você está tendo a oportunidade de colocar escrito e vai divulgar. E como que essas pessoas vão divulgar? E como você pode ser bênção na vida dessas pessoas? Como dar voz para essas pessoas, como? Né? Você está tendo hoje esse livro que eu te dei, mas e aqueles que não escreveram ainda, que futuramente poderão escrever? Como que eles vão divulgar o que eu estou fazendo para a minha glória ser propagada? Porque todos nós fomos criados para a manifestação da glória do Senhor. Com certeza. Como que eu poderia ajudar essas pessoas? E a maior ajuda que eu tive foi de vocês, pastores, que abraçaram a causa. Quando eu falei com o meu pastor, o pastor Fernando, na hora ele falou: não, vamos movimentar, vamos falar para o pastor Gui, talvez ele pegue, com certeza ele vai pegar essa causa, vai ser bênção. E eu fiquei muito surpreendida, porque na hora que eu cheguei perto de você e da Raquel, eu cheguei assim, na hora você já começou: não, vamos montar o cenário assim, vai ser assim, não, vamos chamar, não, pessoas vão passar, nós vamos divulgar, vai ser bênção. Me impulsionou esse sonho que estava no meu coração de ajudar essas pessoas. Sim. E isso é muito abençoador, né? Eu sempre me recordo antes de haver o concílio na cidade de Jerusalém, da igreja, a Bíblia narra que
Paulo e Barnabé, eles se apresentam diante de todos, eles começam a contar tudo aquilo que Deus tinha feito com eles e através deles. E dessa forma as pessoas elas foram edificadas. E isso foi uma comprovação de que o evangelho realmente deveria ser pregado aos gentios. Então, como é importante a gente falar para as pessoas acerca daquilo que Deus tem feito em nós e feito através das nossas vidas, né? Então eu creio que a mesa tem sido assim algo fantástico que Deus nos proporcionou para a gente poder dar voz a muitas pessoas que têm uma história assim maravilhosa, fantástica, de cura, de transformação, através da mesa, através de um relacionamento com o Senhor. E assim, você, tanto quanto eu, a gente sabe dos feedbacks que a gente tem tido dessa mesa, de pessoas assim que estavam ao ponto de desistir de tudo da vida e vieram para a mesa, ouviram os testemunhos. Se Deus quiser, estarão aqui um dia contando a história delas também para nós. Então é muito importante. E assim, eu queria até honrar a sua vida, sabe? Deus te usou, né, para trazer essa questão mesmo da mesa com o amado, de evidenciar esse relacionamento, de como esse relacionamento ele traz cura, ele traz transformação. Então tem sido um privilégio poder estar ao seu lado nisso e eu creio que Deus ainda vai alcançar muitas pessoas. Sim, quantas vezes eu sentei aqui passando por tanta tribulação, tanta dificuldade que eu deixo nesse momento mesmo que eu estou falando do livro, da mesa que o Senhor colocou aqui, eu deixei meu filho, né, com febre. Então assim, a gente passa muita tribulação e quando eu me assento na mesa, que eu ouço o testemunho das pessoas, eu falo assim, meu problema é muito pequeno. Sim. Eu saio daqui louvando e falando assim, obrigada, eu não tenho problema. Sim. Assim, a minha fé está sendo edificada. Então assim, você que está aí, acessa na hora que você estiver fazendo almoço, na hora que você estiver arrumando sua casa, coloca no YouTube, coloca os testemunhos. Eu creio, assim, tem uma diversidade tão grande, né, pastor Guilherme? O Espírito Santo vai conduzir à necessidade de cada um. Com certeza. É interessante que uma das coisas que Satanás ele tenta colocar na mente das pessoas, sejam em situações de pecado ou sejam em situações de dificuldade, é que nós estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos. Eu na minha infância, só abrindo um parênteses, eu tive um problema muito grande com pornografia. E algo que Satanás sempre atacou na minha mente é assim, você é o único que faz isso. Você é o único que tem problema. Quando a gente escuta de pessoas que passaram pelos problemas que a gente está passando, quando a gente escuta de pessoas que tiveram superação onde hoje a gente está tendo dificuldade, isso é algo maravilhoso, isso é uma luz de esperança. E assim, tudo que a gente faz aqui nessa mesa, queridos, não é nem para nossa própria glória, nem para nada, é para evidenciar ainda mais o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto o relacionamento com Ele nos proporciona esses momentos de alegria, de superação, de transformação. Isso é maravilhoso, né? No dia que foi essencial, que nasceu mesmo a mesa, que Deus colocou no meu coração, queimou, uma das pessoas que passaram, tinha uma pessoa em prantos perto de mim, em prantos, chorando muito. Eu não conseguia ajudar muito aquela pessoa, eu estava lá, Senhor, orando, abri um salmo, Senhor, age. E uma das pessoas que passaram na mesa chegou e só falou o testemunho dela, não fez nada. Ela só falou o testemunho dela. Eu estou passando por isso. Era 10 vezes pior do que aquela mulher. Estava chorando, aos prantos. Tinha 2 noites que não dormia, estava com o olho assim, com a toalha, enxugando. Ela secou e falou assim, nossa, eu não tenho problema. Tô de boa, né? As lágrimas foram enxugar na minha frente. E eu falei assim, meu Deus, olha o poder de um testemunho. É isso aí, Senhor. É isso aí. Muitas vezes nós vamos com oração, muitas vezes nós vamos com louvor, muitas vezes nós vamos com testemunho. E, para finalizar, o Senhor nos deu as armas espirituais. Sim. Louvor, oração, palavra, testemunho. Tem hora que o louvor não vai funcionar, que o coração vai estar fechado. Eu lembro que eu recebi uma cura aqui na igreja. Eu estava sem dormir, eu já tinha pedido meus irmãos para me levar no hospital para me sedar, para eu conseguir pelo menos dormir 8 horas. E eu vim. Só que quando eu cheguei aqui, eu amo louvor alto, eu não conseguia ouvir porque eu já estava formigando a minha mente. Sim, e aquilo estava como né? Se fosse assim, já tinha 3 dias, como se fosse um estrondo, como se eu tivesse assim, um alto-falante na minha cabeça, um zumbido.
E eu falei, Herbert, eu não vou conseguir ficar dentro da igreja. Ele falou assim, aguenta, depois do culto eu te levo para o hospital. Então, o louvor não estava funcionando para me libertar. E eu lembro no momento, e eu sou apaixonada com o louvor. No momento, a pessoa pediu para o louvor agora. E falou assim, eu quero profetizar uma cura mental, é na mente, Espírito Santo. Agora você vai na mente e você vai agindo. O Senhor vai libertando essa pessoa, o Senhor vai restaurando, o Senhor vai dando descanso agora. Ela precisa do seu descanso. Eu não tinha falado com ninguém. Naquele momento ali o Herbert olhou para mim, o formigamento parou. Legal que ele sabia, né? Então ele já olhou para você na hora, né? O formigamento parou assim. E eu falei assim, ai, eu relaxei. Aí eu consegui, eles voltaram o louvor, eu consegui ficar nesse ambiente curada, para honra e glória do Senhor. E teve o batismo, eu assisti o batismo, porque a gente não ia assistir o batismo. Eu assisti, estava lá a piscina. E quando eu cheguei em casa, eu falei assim, será que eu vou dormir? A dúvida ainda da cura, olha só como é que nós somos. Sim. Eu fechei o olho, com 10 minutos o sono restaurador veio. Então, o que eu quero deixar? Tem hora que nós vamos com a palavra, o coração vai estar fechado. Tem hora que nós vamos com o louvor, não vai fluir. Tem hora que a gente vai com a oração, também não vai fluir. Mas tem hora que o testemunho vai chegar e vai quebrantar. E vai fazer um reboliço naquela casa, naquela família que estiver entrando, para a honra e glória do Senhor. E isso é maravilhoso. E assim, entrando um pouquinho agora na questão do livro Águas de Aflição, esse é um livro que você escreveu e é um livro que traz um pouco do seu testemunho, né? Um testemunho assim, que conta a história desde a sua infância, as coisas que você vivenciou na sua infância, na sua adolescência, a forma como você conheceu, né, o Herbert. Para quem não sabe, o Herbert é o marido da Amanda. A Amanda é casada e tem 3 príncipes, 4, né, com o Herbert, mas tem o Nicolas, o Samuel e o Daniel também. Deus deu essa graça para ela de cuidar de 3 príncipes dele aqui na terra. E como que foi? Como que começou a história da Amanda? Onde que se iniciou a história da Amanda? A vontade de escrever esse livro, assim? Sim, sim. O que acontece? Quando você iniciou aí com a história de Jó, eu me identifico muito com a história de Jó toda, é a minha vida. E aquele momento que ele fala assim, meus olhos... os meus ouvidos ouviam falar, mas hoje os meus olhos te veem. O que aconteceu? Eu vivi uma vida de 30 anos ouvindo falar que existia Deus, frequentando igreja, orando, mas nunca tinha visto Deus, nunca tinha conhecido o meu Pai, nunca tinha sido apaixonada por Jesus. Se você me perguntasse, eu nunca daria a minha vida por Jesus e teria medo de morrer. Então eu estava nas trevas ainda, ouvia falar de um Deus que fazia, mas nunca tinha visto com meus próprios olhos. E quando eu tive, há 30 anos depois, uma boa religiosa que eu era, eu tive um encontro com Deus, verdadeiramente. Um encontro, e meus olhos viram numa madrugada. E eu fiquei extasiada, eu fiquei cheia de Deus. E Ele me falou, olha, você viveu em trevas até hoje. 30 anos você andou nas trevas. Hoje, a luz do Senhor está raiando sobre você e dissipando todas as trevas que tem dentro do seu coração. Meu Deus. Que experiência forte, né? Meu Deus. Eu falei, eu não preciso de mais nada. Eu já não queria mais nada. Eu falei assim, isso aqui já é tudo para mim. Tudo já basta. Eu não preciso mais ter uma casa, eu não preciso mais me formar em mais nada. Tanto que eu até paralisei, eu já tinha 2 cursos superiores. Eu falei, chega, eu não quero mais as coisas terrenas. Caminhar, buscar as coisas terrenas, mas andando nas trevas. Não quero mais isso. O que mais importa é a sua presença. E nesse momento, eu me tornei uma missionária, pastor Guilherme. É mesmo? Porque foi tão forte. Bênção, né? Porque é como se uma pessoa vivesse numa prisão. Sim. E já tinha tentado de tudo para sair. E Deus abrisse a prisão e falasse, vem. Tem 30 anos que você está aqui, vem. Você consegue viver neste mundo. E naquele momento ali eu saí dessa prisão e eu falei assim, nossa, quantas pessoas estão nessa situação, vivendo dessa maneira, aprisionados. Dorme, mas não tem paz. A mente está acelerada, uma dor no peito, anda nas trevas.
Uma orfandade, a dor da orfandade, ela dói. É como uma faca fincando no seu coração 24 horas, te matando, te matando. Você está desligado do céu, de tudo, do seu Criador, do prazer da vida. E hoje a gente pode dizer assim que quase 100% das pessoas que tem um problema assim no seio familiar é um problema com o pai, né? Com paternidade, né? Assim, eu até brinco muito aqui na igreja que existem problemas maternos, existem, mas normalmente é uma falta de referencial paterno. São pessoas que tiveram um problema com paternidade, de abandono, de abuso, e isso, querendo ou não, isso traz um reflexo muito grande para toda a caminhada, né, da criança, da adolescência, da juventude, né? Sim, o que eu achei mais interessante, que quando aconteceu quando meus olhos viram Deus, literalmente, que a luz dele raiou sobre mim, ele segurou na minha mão, ele me deu pão, ele me mostrou o meu propósito de vida, o meu destino. Eu falei, agora eu preciso de ajudar pessoas. Não tem como eu ficar parada. Eu tenho o remédio. Sim. O remédio que vai sarar as pessoas. É como se todo mundo no mundo tivesse uma doença e de repente você descobrisse a cura, né? Não tem como você ficar segurando a cura só pra você, né? Isso, não tem como, eu preciso de compartilhar. E aquele momento ali, pastor Guilherme, eu saía todos os dias. Todos os dias. É mesmo? Todos os dias. Que bênção. Um evangelista mesmo. Eu saía todos os dias. E ali eu ia de casa em casa. E as pessoas, às vezes, com o jornal ligado na política, na tragédia, no incêndio, não sei o quê, na morte. Pessoas murmurando. E ali, vamos levantar um altar de adoração aqui. Sim. Jesus é maior. Sim. Ah, mas o pastor é isso. Jesus é maior. Eu só queria falar de Jesus. O que você está falando me lembra muito os primeiros capítulos do livro de Eclesiastes. Porque Salomão, ele fala sobre tudo ser vaidade, só que assim, é alguém que fala com propriedade de fala. É alguém que de fato teve tudo que a vida pode oferecer à disposição dele. E ele fala sobre grandes construções, mulheres, vinho, bebida. Ele fala do fino da vida, né? Que aos olhos do humano são coisas que tem esse poder de preencher o coração, e ele chega à conclusão e fala assim, gente, tudo isso é vaidade, não existe nada debaixo do sol que tem capacidade de preencher o vazio que existe no coração do homem. Então quando a gente descobre essa chave virou, e eu queria trazer para as pessoas isso. Eu não queria ficar só eu não posso, Senhor, a dor das pessoas. Eu não sentia mais a dor que eu tinha, porque eu fui curada e liberta. Sim. Mas eu tinha lembrança da dor. E eu falava, tem pessoas assim do nosso lado com essa dor, e eu tenho remédio, hoje eu tenho remédio. Mas eu questionava, Senhor, mas a gente pode dizer que esse foi um dos grandes motivadores do livro, né? Sim, porque aí o que aconteceu? Eu queria falar com as pessoas, e eu entrava de casa em casa, eu ia para o hospital quase todos os dias. Eu ia para o hospital evangelizar, o Senhor ele cura. Eu orava por cura pelas pessoas físicas e espirituais. Eu ia para o orfanato final de semana, e eu abraçava aquelas crianças. Senhor, eu profetizo, eles vão encontrar o Pai. Isso é maravilhoso, né? Tem uma música do Rodolfo Abrantes que ela fala: das minhas feridas vai sair poder para curar as pessoas. Foi, exatamente. Então eu vejo que pessoas curadas, elas têm essa capacidade de transmitir essa cura para outros, né? Cura. Porque eu era travada, eu não falava nada. Eu não tinha coragem de fazer uma visita, dirigir uma visita, tomar frente de nenhum trabalho, de evangelizar, nada disso. Nunca estaria aqui nessa mesa falando. E o Senhor, no momento que eu falei assim, Senhor, mas eu não sou nada, eu não tenho nada. O Senhor falou, filha, você vai e eu vou colocar as palavras na sua boca, sou eu que faço. Aleluia. Eu tomei posse disso na eternidade que o Senhor falou comigo. Você sabe, Amanda, que assim, até uma crítica às vezes que eu tenho muitas vezes eu não digo nem a igreja hoje, mas aos cristãos nos dias de hoje, que a gente quer às vezes um Deus para nós. E assim, uma das facetas da cruz é a cruz através da minha vida. Então é a cruz pro outro, né? É quando eu pego aquilo que Jesus fez por mim e penso assim, agora eu vou fazer isso pelo outro.
É isso que você falou de assim, eu fui curada, eu fui transformado por isso e agora eu quero passar isso para outras pessoas, para que outras pessoas que também estão feridas, para que outras pessoas que também estão passando por situações de desespero, elas também sejam curadas, elas possam experimentar aquilo que o Senhor me permitiu experimentar. Então assim, é ser empático com o que o outro está passando, é entender que aquilo que Deus fez, Ele não fez para você, Ele vai fazer através de você, né? Isso. Eu tive esse entendimento que tudo é para a glória do Senhor, que é o Senhor que vai convencer. No momento dele, eu vou lançar a semente, eu vou embora. Sim. E se o Senhor não quiser me usar, Ele vai usar outra pessoa, Ele vai usar outra maneira. E naquele momento eu vi que não faz sentido. Só vai valer a pena. O que você tem precisa transformar. Sim. Só vai valer a pena. O seu propósito de vida, ele tem que transformar vidas. É para isso que nós viemos a este mundo. Sim. E eu não conseguia transformar ninguém antigamente, nem na minha profissão, aonde eu estivesse. Eu estava doente, literalmente. Você falou algo aí tão importante, que tem muitas pessoas que acham que assim, nós como cristãos, a gente tem a responsabilidade de salvar os outros. E assim, o ministério que Jesus entregou para nós é um ministério de reconciliação e não de salvação. Isso. Então Jesus, Ele nos chama para ser reconciliadores, para pegar pessoas que Ele fez com um propósito e que estão fora desse propósito e reconciliá-las ao propósito e alinhar, e trazer alinhamento para a vida delas, né? E quem tem esse encontro com o Senhor, quando todo mundo que passa a ver mesmo Jesus, vai se tornar um transformador de ambiente. Sim. Um transformador, porque não tem como, gente, nós guardarmos essa preciosidade, essa paz em meio à tribulação. É aquela mulher samaritana, né? Ela encontra Jesus ali no poço e tipo, eu preciso contar aquilo que o Senhor fez. E ela fez uma revolução. Fez uma revolução em Samaria, e a palavra fala assim, que no início as pessoas vieram ouvir Jesus e começaram a crer por causa dela. Sim. Por causa daquilo que ela tinha contado acerca de Jesus, daquilo que Jesus tinha feito na vida dela. E no fim eles falam, não, agora a gente não acredita só mais por causa de você, os nossos olhos também viram. Eu acho que talvez isso seja o maior pagamento que a gente pode receber, são as pessoas olhar e falar assim, meu Deus, eu fui impactada, né? Deus existe. Sim. Deus existe. O meu problema é muito pouco. Não. Você já teve essa experiência de partilhar a sua história? Porque assim, agora você vai colocar ela num livro e assim, se Deus quiser, o Brasil todo vai ler essa história. Mas você já teve essa experiência de partilhar a sua história com alguém e a pessoa... Porque assim, eu já li o livro, tá? Vocês fiquem com inveja, mas eu já li o livro e assim, eu chorei horrores, chorei muito, eu fiquei muito impactado, assim, foi um livro que trouxe muita coisa pra minha vida, muito insight que Deus trouxe pra minha mente. Então assim, antes do livro, eu imagino que você já teve essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da sua história e assim, você já teve pessoas te procurando e falando assim, cara, essa história me impactou. Sim. O que aconteceu? Quando eu cheguei de um episódio que eu trato no livro de Fortaleza, depois eu vou falar algumas coisas, mas eu cheguei e um casal de pastores lá em Conselheiro Lafayette vieram ao meu encontro. Uhum. Então eu tinha vivido assim algo extraordinário, morta e revivi. Sim. O Senhor, Ele fala comigo todos os dias, não era para você estar na terra dos viventes. Não era. Cada dia que eu acordar, eu colocar o meu pé no chão, é uma oportunidade. Então assim, isso é muito sério. Todo dia Ele me lembra. Sim. Amanda, não era para você estar na terra dos viventes. E você está tendo o privilégio de viver isso. Então, quando eu vivi esse milagre de ressuscitar, né? Deus me deu uma segunda oportunidade de viver. Uma segunda chance mesmo, né? Eu encontrei com os pastores e pastores amigos, igual vocês são aqui para nós, né? Onde a gente tem a oportunidade de abrir o coração. Uhum. E a gente fazia muita mesa. E eu tive a oportunidade. Então foram meses. Nossos encontros. Ele vai assistir com certeza. Ele tem a participação. Ele mandou para mim agora uma parte do livro. Bacana. E a gente fazia muitas mesas. Muitas mesas. Surgiu muito com eles. E a gente fazia muita mesa com esse casal. E ali eu contei tudo. Sem vergonha.
E eu falei assim, se eles quiserem, se eles me aceitarem do jeito que eu sou, eu estou aprovada, eles não têm preconceito, sim, né? Sim. E eles me abraçaram, eles choraram comigo muito. E um dia ele marcou com a igreja que eu daria meu testemunho num culto de culto de quinta. E acabou o culto, ele falou assim, Amanda, você vai voltar domingo e vai continuar. Meu Deus. Você vai continuar, porque seu testemunho precisa de falar. Então foram 2 dias, foram um culto de quinta e um culto de domingo. E as pessoas, elas choram, elas se emocionam, elas mandam mensagem, elas ficam impactadas do que o Senhor fez, né? Mas no livro, aí quando eu estava voltando, quando os meus olhos viram, surgiu esse desejo, eu tenho que escrever um livro. Porque eu conversava com as pessoas, mas e aquelas pessoas que eu não consigo estar próxima? Sim. Por que eu falei? Até porque... a Amanda fala isso um pouquinho no livro dela, ela morou em vários locais, né, no decorrer do livro. Então, assim, tanto ela quanto o Herbert, eles têm uma rede de contatos, né, muito grande, muito extensa, e não tem como estar próximo de todo mundo, né, fisicamente, mas... o livro vai ser uma excelente oportunidade, né, de contar um pouco dessa história, até para as pessoas que te conhecem. Sim, né? Eu chamei uma amiga minha, ela é até enfermeira no Rio de Janeiro. Aí ela falou comigo assim no Instagram, Amanda, tudo bem? Ela entrou em contato para comprar um negócio, um cachorrinho, filhotinho eu tava vendendo. Ai, que pena que eu tô aqui e tal. Eu falei assim com ela, ô Carol, ela cresceu comigo, ô Carol, tô escrevendo um livro, tal, já quero. Tipo assim, e ela nem é cristã, né? Então assim, vai ser oportunidade para muitas pessoas. Em vários, nós vamos jogar sementinha no Pará, em vários lugares, no Nordeste. Eu acho que uma frase que eu pensaria para você, Amanda, é assim, que quem vê os frutos não conhece o processo. Porque às vezes as pessoas olhando para você assim, falam assim, meu Deus, não é possível que ela passou esse monte de coisa. É extraordinário, né? Gente, eu lembro que eu comentei isso com a Amanda uma vez. Salvo engano, acho que foi até depois que eu li o livro. Eu falei assim, Amanda, quando eu te vi a primeira vez, eu julguei o livro pela capa. Eu não achava assim que você já tinha passado por tanta coisa na vida, né? Sim, você falou mesmo. E eu louvei a Deus depois de você ler ainda e você ser real comigo, ser sincero. Sim. E abraçou a nossa causa, como os pastores, né? Por onde nós Você sabe que eu vejo que hoje eu acho que o mundo está carente disso. As pessoas estão cansadas de ver coisas que não são reais. Sim. Então elas querem ver realidade. Elas querem olhar para o outro e saber assim, ele é igual eu, ele é igual a mim, ele tem dificuldades, ele tem problema, ele passa por situações igual eu passo, enfrenta coisas igual eu enfrento, sabe? Então eu vejo que as pessoas estão carentes dessa realidade, de saber assim, gente, a vida não é um mar de rosa, que tudo vai dar certo e que tudo que eu sonhei, planejei vai acontecer exatamente do jeito que eu estou pensando, mas que apesar disso, em meio a todo sofrimento, em meio ao dia mau, o Senhor está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de nós, né? Era um amor tão grande, pastor Guilherme, por quê? Aí eu falei assim, como que eu posso ajudar? Então eu estava numa área remota, né, a 3h30 daqui, não tinha calçamento, não tinha rede de esgoto, não tinha internet, um livro para chegar lá era 60, 90 dias. Nossa. Então assim, e eu tinha vários livros comigo, eu tinha uma estante de livro lá que eu nunca tinha lido, mas o que me chama a atenção, que eu falei assim, Senhor, eu vou abrir uma livraria aqui, para as pessoas terem acesso a isso, a conhecimento. Eu preciso de dar mais acesso. Sim. Eu lembro que tinha uma livraria pequenininha, mas eu falei assim, eu quero, pai, eu quero abrir numa outra cidade. E eu falei, eu quero abrir aqui uma livraria. Essa livraria foi em qual cidade mesmo? Foi em Tucumã. Tucumã. Aí eu abri a livraria. Tucumã é qual estado? Pará. No Pará. Isso. Isso foi na época que vocês estiveram no Pará, Isso. né? Nós moramos em outras cidades, no Pará. Mas eu abri o livro, eu abri a livraria, mas o que me chamou mais atenção, que vinha mais de desejo, mas eu falava assim, ainda não estava preparada para escrever, tinha um desejo. Por quê? Eu li aquele livro da Storm, A Cura da Alma, porque depois que meus olhos viram o Senhor, Ele abriu, Ele tirou a cegueira, as trevas que estavam nos meus olhos, então eu comecei a entender a palavra de Deus e comecei a ter acesso a livros e a ler. O primeiro livro que veio ao meu encontro foi da Storm, chama A Cura da Alma.
que ela abre o coração e mostra as suas fraquezas. Sim. Tudo que ela passou, abuso, tudo. Ali, eu li o livro chorando muito e soluçando. E o que eu fiz? Antes de abrir a livraria, eu comprei uma caixa desse livro. E era a minha missão entregar esse livro. Olha só como é que eu tenho um relacionamento com livros há muitos anos. Sim. Eu comprei uma caixa de doação desse livro e comecei, a casa que eu ia, a mulher que eu visitava, eu deixava. Não, mas eu não consigo ler, eu orava, eu deixava. E eu falei, esse livro vai movimentar. Se aqui não ler, na outra casa, a filha vem e pega. Empresta o livro, faz alguma coisa com o livro. Não, alguma coisa, vai ser está sendo semente. Sim, com certeza. E depois eu tive acesso ao livro da Joyce também. Sim. Eu não lembro o nome direito. Joyce Meyer, né? Das cinzas. Deus tirou das cinzas, ela das cinzas, ou seja, morta, igual eu estava. Sim. E levantou aquela mulher. E ela conta muita coisa que ela passou. E aquele livro ali também, eu fui curada, eu fui transformada. Então minha vida vem muito ligada a testemunho de pessoas. Eu precisava de algo mais profundo. Sim. E no livro eu retrato isso. Eu retrato tudo que eu vivi. Por que aconteceu? Até os 6 anos de idade, eu tinha pai e mãe. E eu retrato no livro uma vida normal, de uma criança feliz, sonhadora. Aonde eu falo... Você retrata até uma infância bem bonita, né? Linda! No livro, né? Muito bonita, onde eu tenho as cenas nitidamente na minha mente. Quem era meu pai para mim, um herói. Eu falo assim, o meu pai falava assim, com quem você vai casar? Com você, papai. Sim. Normalmente é o primeiro amor de toda menina, era o meu amor, né? assim, uma paternidade, um amor louco, aonde ele rolava comigo, ele estava presente em todo momento. Sim. Eu aguardava na porta da vila ele chegar todos os dias. Eu aguardava, eu estava ali em pé, esperando o carro chegar. Então, assim, foi um relacionamento, assim, lindo. E eu sentia tão segura, tão amada, pastor Guilherme. E eu andava desfilando, né, assim, de tanto amor, que uma menina com seus talentos que Deus me criou, todos liberados para ser usado, onde foi tudo travado, foi tudo tomado, né. Eu fiquei presa há 30 anos, tudo foi paralisado na minha vida, tudo foi paralisado. Sim. Tudo que fluía, queria fluir, deixou de fluir ali. Mas eu falava, pai, eu quero casar com você, eu nunca sairei daqui, aqui é minha segurança. Uma filha convicta de amor, de que queria ter uma família. Sim. A minha família. Como isso é importante, né? Eu vejo hoje muitas pessoas totalmente perdidas dentro da sua identidade. Quando eu falei a questão da paternidade, é exatamente buscando uma paternidade que elas nunca tiveram. E como isso prejudica a identidade, né? Essa carência emocional de buscar tentar suprir nas pessoas algo que foi me privado, né? Sim. Quando que foi essa virada na sua vida de... tava tudo bem na sua infância e de repente... Nossa, foi muito triste, onde eu falo no livro o que eu vivenciei ali, né? Momentos de discussões, foi um momento de separação, mas não foi algo amigável, não foi algo que o pai ou a mãe conseguiram reerguer. Os dois tiveram problemas. Sim. Porque eu escuto muito casos. Essa semana mesmo eu recebi uma pessoa na minha casa, uma mulher, e ela me abraçou, me agradeceu, e eu emprestei um negócio pra ela, um livro. Aí ela falou assim comigo, nossa, meu filho tá passando por um tratamento, porque eu separei do meu esposo, e ele tá com muitos problemas psicológicos na escola. Muito obrigada por você estar me ajudando, ele tá fazendo terapia, a gente não sabe mais o que fazer. E eu abracei, eu falei, Senhor, obrigada, eu fiz tão pouco, e eu já estou ajudando uma mãe. Uma mãe, ela tá bem financeiramente, psicologicamente, mas o filho não está com a separação. Até não conseguindo fazer xixi, já é adolescente, ele não consegue mais segurar o xixi, entendeu? Assim, tá sofrendo psicologicamente pelo que os pais estão passando. Isso, então assim, são coisas que ele tá totalmente debilitado. E teve ela para segurar as pontas do lado. Sim. E tem ele também, que ele fica lá e cá. Então, minha situação, eu não tinha nenhum nem o outro. Você meio que teve um abandono bilateral, né? Tanto por parte do seu pai quanto por parte da sua mãe. Mas eu quero deixar bem claro que eles não tiveram culpa. Sim.
Eu olho... Foi a situação da vida ali, né? A situação. Eles não tinham nenhum aconselhamento pastoral, nada. Eles não tiveram acompanhamento aonde pedir socorro. Muitas vezes não tiveram nem referência, né? Eu não sei, assim, como foi a história dos seus avós, mas muitos pais não sabem ser pais exatamente porque não tiveram referência de paternidade, né? Eu não via na minha casa nenhum casal de amigos sentando para aconselhar. Sim. Eu não via uma igreja se posicionando, um casal de pastores indo lá, e igual eu passei por quase uma separação, que eu conto no livro, né? Depois de 17 anos de casada, eu nunca tinha vivido isso. Eu achei que nunca chegaria na minha casa, porque eu tentava fechar de tudo que eu vi, eu falei, aqui na minha casa não vai entrar. Mas veio assim de uma maneira... Aquela insegurança de passar por aquilo que seus pais tinham passado, né? O raio não vai cair duas vezes na minha cabeça. Sim. E nossa, como que nós tivemos o aconselhamento de pastor na hora certa. Isso fez toda a diferença, né, mano? Deus usa as pessoas tremendamente, pastor, para nos levantar, para me reerguer. Sim. Até o ministério. O Ebert falava, nós precisávamos disso para ser curado no nosso relacionamento à mesa. Por isso que eu insisto na mesa. Foi na mesa que meu casamento foi restaurado, pastor Guilherme. Sim. É aqui que a gente fala das nossas vergonhas, dos nossos medos, das nossas fraquezas. Sim. E, gente, como que eu sou apaixonada com a mesa, o que Jesus faz através de pessoas. Imagina aqueles 12, os 12 e ele lá. Que é os assuntos? A mesa, eu acho a mesa assim, algo tão fantástico que eu vejo que Jesus, ele achava tão importante esse momento na mesa que até a traição veio da mesa, né? Sim. Até a traição veio daquele que estava próximo ali, né? Então, realmente, a mesa, ela tem esse poder restaurador, de cura, de ser um bálsamo, né? De reconciliar pessoas, amizades, sonhos. Com certeza. De você chorar com a pessoa, de você sorrir. Sim. Com a conquista das pessoas. Sim. E isso é muito importante, né? Às vezes às vezes a igreja quis passar uma imagem de pessoas que são extremamente santas e que não erram, e que não têm problemas, e que não caem, que não vacilam, quando na verdade, assim, a igreja é um lugar de gente pecadora, gente falha, que erra, mas que enxerga essa necessidade, que enxerga esse entendimento de Deus, eu preciso do Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, trabalhando dentro do meu coração, se não for o Senhor gerando santidade dentro de mim através do Teu Espírito Santo, eu não vou conseguir caminhar. E eu quero caminhar diferente do que eu sou. Isso. Então a igreja é lugar realmente de pessoas humildes para reconhecer que não são nada, né? Sim. Até a gente quer ajudar alguém, nem sabe como, porque você não sabe o que a pessoa está precisando. Exatamente. E quando nós recebemos pessoas para a gente conversar, a gente consegue até identificar a necessidade daquela pessoa, aonde que eu posso ser bênção, porque a nossa missão é essa, aonde que eu posso ser bênção. Sim. Se o Senhor está me colocando certas pessoas perto de mim, eu preciso de abençoá-lo de alguma maneira, eu sempre faço será que é o meu testemunho? Será que eu preciso de orar com ela? Será que tem uma palavra que eu vou deixar? Às vezes eu vou tentando, muitas coisas não funcionam, igual eu te falo. Aí o Senhor vai me dando outras estratégias. Sim. Com certeza. Deus vai capacitando, né? O Espírito Santo vai nos guiando, né? E você já comentou comigo uma vez que o livro, você foi escrevendo ele ao decorrer da vida mesmo, né? Foi, assim... Cada momento que você foi vivendo, cada situação vivida, você foi colocando ali. Você sabe dizer mais ou menos quanto tempo que você demorou para escrever o livro? Só para deixar claro, né? Quando eu dei o livro para a pessoa, para escritora, ela ler e ela avaliar, fazer uma leitura crítica, falar os defeitos. Que é o processo, né? Para publicar o livro. Ela falou assim comigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele te deu este livro. Amém. Não tem nada seu que você fez, que você alcançou. Deus deu esse livro para você. Amém. E ele precisa de ser divulgado. Sim. E eu falei assim, realmente, meu Deus, ele estava tudo assim na minha mente, pastor Guilherme. Os capítulos estavam na minha mente. De tudo, porque como assim, eu passei em 9 cidades diferentes, estados diferentes, só não fui pra fora do país, mas já tava engatilhado pra ir pra aí, né? E aí eu passei por muitas cidades.
onde a gente teve que ser peregrino de coração, aonde eu tive que abrir mão de muita coisa, aonde uma hora eu morava na kitnet, uma hora eu morava em hotel, meses. Não podia se apegar a nada, né? Morei meses em hotéis, meses, quase anos em hotéis, aonde a minha mudança ficava em galpão. E dependendo se uma casa iria sair, muitas vezes a cidade não tinha casa desocupada, tinha fila de espera, porque eu ia para muita cidade que não tinha muito recurso. E, Senhor, se o Senhor quiser, me dá uma casa para eu pagar ainda às vezes. Sim. Então, assim, era tudo muito difícil, né, o acesso a tudo. E cada capítulo praticamente está num estado, numa cidade diferente. Sim, sim. Momentos diferentes, né? Aonde eu retrato muito, tem até o subtítulo que fala assim: a voz do Senhor ressoa sobre as suas águas. Aonde eu estava passando por águas de aflições, mas existe uma voz dando direção. Sim. Sai pra lá, sai pra cá. O escape. Sim. Sempre havia o escape em minha aflição. O Senhor tinha nos tirado tudo muitas vezes, como Jó. O Senhor nos tirou da nossa parentela. Não tinha parente nenhum, a gente não tinha rede de apoio nenhum. Nos tirou muitas vezes casa, carro. O carro que a gente tinha lá não dava para andar no carro. Sim. Tudo, nós perdemos tudo como Jó. Mas existia uma voz. Sempre a gente estava passando por águas de aflição. Mas o que eu acho mais interessante eu queria responder a sua pergunta do livro, né? Ele... Não, pode ficar à vontade. O que eu achei mais interessante... Finge que o programa é seu. Não, eu quero chegar nessa parte de onde que nasceu o livro, porque cada estado que eu passava, que eu via o escape, eu falava assim, meu Deus, isso dá um livro. Sim. Então, o livro, ele existe. Daria para dividi-lo em mais livros, né? Daria para... então, estava montado na minha mente, só que eu não sabia como colocar no papel. E eu creio que foi um processo que o Senhor foi fazer. Quando eu abri a livraria, eu precisava de ler os livros todos para indicar para os pastores, para os clientes. Então foi um momento de preparação, né? Então eu tinha acesso a vários. Você já foi absorvendo muito conteúdo, forma de escrita, né? A exposição. E quando eu tive aquele encontro com o Senhor, eu queria saber também se eu não estava louca. Se eram alucinações, se era uma emoção, um arrepio, se era momentâneo. Essa voz mesmo do Espírito Santo está conosco. O Senhor morreu mesmo, deixou esse Espírito Santo anda conosco mesmo. Sim. E eu falava assim, ele está fazendo isso comigo. Aí eu falava assim, será que é só comigo? Se for, tem alguma coisa de errado. Alguém tem que estar vivendo isso no Brasil. Então os livros me mostravam, nossa, é a mesma coisa, é a voz, é ele. Sabe aquele bom dia Espírito Santo? Sim. Nossa, aquele da bom dia Espírito Santo. Vamos hoje vencer esse dia, vem comigo. E ali ele relata ele andando com o Espírito Santo. Sim. Então eu comecei a ver que era o próprio Deus conversando comigo, era o próprio Espírito Santo que estava fazendo aquela obra, que tinha me libertado, que eu tinha visto Deus mesmo, que era real. Sim. Aí eu comecei a ir em congressos para saber, porque o Senhor começava a falar muito intensamente, eu comecei a ir em congressos de 6 em 6 meses para ver, confirmar o que o Espírito estava falando com você, então, né? eu ia em congressos mundiais, onde tinha gente de vários países, e ali eu e o Ebert sentava, ele estava meio assim. E como que ficou o Ebert com essa questão do livro? Ele sempre te incentivou, sempre foi assim te ajudou com isso? Como que foi? Sim. Te acompanhava nesses congressos que você foi? Só pra gente finalizar aquela outra pergunta do quanto tempo, né? Sim. Aí eu comecei, quando eu tive o Daniel agora, o Daniel vai fazer 2 anos. Sim. Eu comecei quando eu tava grávida. Escrevi um capítulo, rasguei, joguei no lixo. E tudo, na verdade, então assim, a escrita dele durou por volta de 2 anos, mas a construção do livro tem foi... 6 meses. A construção do livro foi uma vida. Foi uma vida, né? Tem 12 anos a construção do livro. Que bacana. Mas que eu tive que voltar na infância, né? Sim, foi 12 anos a construção. Eu lembro, eu tenho uma experiência maravilhosa, que aí eu tive bebê, o terceiro, eu parei de escrever e voltei a escrever esse ano em janeiro. Escrevi um capítulo, a introdução, na verdade, deram várias páginas, e vim para o culto de oração. Aí cheguei aqui no culto de oração, eu fiz uma oração, falei assim, Senhor, e o Senhor falou que eu estava procrastinando com esse livro. Já não era uma escolha minha já, escrever.
Já era uma missão mesmo. Sim, sim. E ele falou assim, você está procrastinando todo dia no meu devocional, procrastinando, segunda, terça. Você pensa, você não receber nenhuma palavra de apoio, sempre você está procrastinando, ou seja, é a maneira que o Senhor me corrige para me impulsionar. O meu erro vai. Sim. E ele falava, eu falava, Senhor, não é uma palavra boa, você está procrastinando, não tem acordo. Aí eu fui e falei assim, então... Gente, querendo ouvir um negócio legal, né? Promessa boa! E eu falei assim, Senhor, tá bom. Aí eu sentei e eu decidi qual horário, de madrugada. Era o único horário que eu tinha, amamentando e com bebê. Vida de mãe, não é? Amamentava 3 vezes à noite, durante o dia, de 2 em 2 horas, e cuidava da minha casa, e tudo, com mais 2 filhos. Mas essa palavra doeu muito, você está procrastinando. E eu não gosto de desagradar o Senhor. Eu não gosto de desagradar o Espírito Santo. E aí, eu luto contra a minha vontade. Eu escrevi na madrugada, estava toda alegre, pastor Guilherme. Demorei uma semana para fazer a introdução. Cheguei aqui na oração. E eu, lá naquele cantinho, eu falei, Senhor, eu te apresento esse livro. Senhor, uma oração muito bonita. Senhor, esse livro é um bebê que está sendo gerado no meu útero. Eu quero que o Senhor tome forma. Eu quero que o Senhor coloque como o Senhor quer. Coloca cada capítulo, cada frase no lugar, cada citação. Que eu venha diminuir, que nada é para minha glória. Me dê palavra de sabedoria, conhecimento. Eu não quero falar de mim, da pessoa. Eu quero que o Senhor engrandeça através das minhas fraquezas. E eu orando. Senhor, amém. Fui embora pra casa toda feliz. Nossa, chorei, o Senhor abençoou meu livro. Já entreguei nas mãos dele, tá tudo certo. Pronto. Eu acho que eu já tô até finalizando. Tá tudo certo. Fui pra casa, na madrugada o Senhor falou assim, o bebê é meu, né? O filho é meu. Tá bom, rasga tudo que você começou. Nossa, era totalmente diferente a introdução. Tinha nada a ver do que é hoje. É mesmo? Tudo. Meu uma Deus. Semana de começava a escrever 11 horas até 3, 4 horas da manhã. Foi uma semana de trabalho. O Senhor falou comigo assim, rasga tudo. Aí eu peguei aquelas bolinhas, tinha uma lixeira, abri. Nossa. Tudo, não estava digitado, estava no papel. Eu fui e joguei tudo fora. Não tive força, porque aí já estava muito tarde. Eu falei, hoje eu não vou recomeçar, Senhor. Mas eu sabia que o filho ia ser gerado, porque eu entreguei o filho como Ana. Eu entreguei o filho, e para honra e glória do Senhor, o filho está nascendo, pastor Guilherme. Amém. E se Deus quiser, esse mês agora, de setembro, já vai estar aí nas bancas. A gente vai fazer um culto, né? De ação de graças por esse livro. E vai ser algo sobrenatural. Né? Eu tive essa experiência aqui e do livro assim, né? E eu falei assim, Senhor, eu preciso de apoio dos meus pastores, eles aprovarem, eles me abençoarem, entender, né? O que está escrito no... está dentro da linha deles. Eu sempre procurei muito, sabe? Estar dentro da linha pastoral que eu frequento, não ir contra nada, nenhum princípio, bater de frente, nenhum tipo de rebelião e tal. E quando eu dei para ler o livro para vocês, né? Eu pensei que vocês iam mudar tudo. Nossa. Eu amei. Amei o livro. Amei muito mesmo. E é até interessante porque eu li o livro até rápido, né? Li de madrugada, inclusive. Eu precisava li durante o dia, li de madrugada. Aí eu cheguei pra minha esposa, pra Raquel, e falei assim, amor, o livro da Amanda é muito, muito, muito bom. E não só bom, quando você acha assim que o livro tá assim, ela passou assim, você já chorou horrores, é só a ponta ainda vai mais fundo do que aquilo, né? Aí a Raquel tá assim, amor, eu quero ler também. Eu falei, não, vou deixar você ler também. Aí deixei ela ler, né? Eu coloquei no Kindle, deixei ela ler. Ela leu mais rápido que eu. Ela leu o livro e ela foi assim, num tapa. Eu gastei uns 3, 4 dias pra ler. A Raquel leu assim, muito, muito, muito rápido. Acho que numa noite mesmo, no máximo 2 dias ali que ela gastou. Porque é um livro que nos prende, né? A gente lê o livro e fica querendo mesmo saber ali da história, do que aconteceu e de como... assim, eu confesso que eu cheguei num ponto do livro que eu falei assim, gente, como que ela não vai conseguir sair disso? Sim. A impressão que desce, não. Sim. É um livro que a Amanda não vai conseguir sair disso. E Deus vem e restaura. Eu vejo que é muito o que Paulo fala sobre Deus nos permitir passar por coisas que estão assim, além da nossa capacidade de suportar. Que aí ele vem
E ele nos tira, ele nos resgata, ele entra, né? Nossa, e não tem como, né? Então aí eu comecei escrevendo em janeiro o livro e teve essa questão, né? Uma semana que eu perdi, mas eu continuei, o Senhor foi me dando força semanalmente e eu fui colocando no papel e fui escrevendo. E o que me chama mais atenção, por que o Senhor não permitiu antes? Por quê? O que eu te falei? Quando eu vi Deus, eu achei que era hora de escrever, mas eu tinha que passar pelo processo da construção. Sim. E também teria o outro ápice do livro. Por quê? Eu ia falar só da minha infância, juventude e casamento. Por que que aconteceu? Na minha mente. Por que o livro chama Águas de Aflição? Por quê? Quando os meus pais separaram, foi como se tivesse passado uma enchente. Uma enchente dentro da minha casa e não sobrado nada. Nada. Eu já tive a oportunidade de trabalhar num lugar que a enchente entrou 2 vezes. 2 anos consecutivos até o teto. E nós ficamos em meio, eu tenho até uma foto no jornal, eu com a água até aqui, salvando coisas. É mesmo? Na capa do jornal, salvando a loja. E é interessante que a enchente, ela é um excelente exemplo, porque ela é algo que vem, destrói tudo e ela deixa marcas. Então, passa ano, você consegue... Quando eu era bem pequeno, meu pai ele era pastor da igreja Betânia do Floresta. E eu lembro que até pouco tempo atrás você chegava lá na igreja Betânia e você conseguia ver marcas da enchente que teve lá e que deixou marcado, né, na estrutura. É um mau cheiro. Sim. Nossa, é anos para a estrutura recuperar, é anos. Sim. É algo muito triste. Eu tive a oportunidade, há 10 anos atrás, eu fui numa cidade de praia litorânea, há 10 anos atrás, o Nicolas tinha 2 anos. E quando eu cheguei, o mar tinha invadido o pastor Guilherme. O mar aconteceu uma ressaca, ele volta e depois ele vem com muita força. E 1/3 da cidade, ele invadiu as casas lindas, maravilhosas. Ele invadiu e quebrou tudo. E nós chegamos de férias na semana que tinha acontecido isso. Nossa. Pastor Guilherme. Chegou lá, a cidade estava arrebentada. Uma cidade triste. Os comerciantes, as pessoas perderam as casas lindas, estavam tudo destruída, quebrada, no toco. Sim. E quando eu vi aquilo, não tinha ninguém nadando na praia, o mar vazio, época de julho. As pessoas estavam reconstruindo. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiquei apavorada, me dava medo de ficar sozinha no mar, medo. E quando eu olhava para aquele mau cheiro da cidade, eu falava, Senhor. E eu falei assim, não tem mais solução para essa cidade, eu não volto aqui nunca mais. A minha decisão foi, nunca mais eu volto aqui, porque a impressão que eu tive foi essa. E aí o que aconteceu? Eu fui e voltei agora, pastor Guilherme, 10 anos depois. Nas férias. Com o pé na frente e outro atrás, pensando assim, não tem solução para aquela cidade, não. Né? Sim. Quando eu cheguei lá, o prefeito investiu milhões na cidade. As casas foram reconstruídas, um mar, que delícia! Gente nadando, uma cidade ativa, todo mundo se movimentando, uma cidade linda, funcionando normalmente. E quando foi isso que aconteceu comigo? Quando o mar entrou dentro da minha casa, essas águas de aflição ali, foi uma aflição terrível. Eu me senti como essa cidade que eu visitei, a minha casa ficou nessa situação. Ninguém queria ir lá, ninguém queria percorrer, porque foi um desastre, foi uma catástrofe, um caos, né, muito grande. Porque o meu pai teve a escolha de sair de casa com outra pessoa, com uma vizinha, e a minha mãe, ela teve problemas psicológicos, ela começou uma esquizofrenia não diagnosticada, e ela começou a ter surtos psicóticos, ameaçar o meu pai de morte. Ela começou a sair fora de si, porque ela já estava tomando um remédio para emagrecer muito forte, proibido na época, ela tinha contato. Então ela já estava 1 mês já, assim, tendo umas alucinações, uns efeitos colaterais. Meu pai já estava preocupado com aquelas reações agressivas, fora do normal. Então, quando aconteceu a saída dele, aí ela adoeceu literalmente. Sim. Ela saiu de si. E quando ela adoeceu, ela não conseguiu cuidar de mim. Então por isso que eu falo que não é culpa
dela. De nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ele não ficou bem mentalmente, de ver a minha mãe naquela situação, de ver os filhos naquela situação. Ele começou a passar problemas financeiros seríssimos, perdeu tudo, porque parece que é uma corrente, sabe? Você perde a sua família. Um abismo chama outro abismo. Isso, foi perdas consecutivas. Eles não tiveram quem pegar na mão assim para aconselhar, pessoas para sentar à mesa. Teve como, pela situação também que ela ficou, as pessoas nem sabiam lidar com a doença, pastor Gui. Uma pessoa doente é muito complicado, uma doença mental ainda, é muito difícil. E na época não tinha psicologia, não tinha terapia, não existia nada disso. As pessoas, o que faziam com esse tipo de pessoa? Era um risco para a sociedade, você concorda? Sim. Então vamos isolar. Então todo mundo pedia para isolar, para ela não ter contato. E seria com pessoas que iriam curá-la, conversando, abraçando. E ela não teve isso por causa da situação há 30 anos atrás. Sim. E aí eu fiquei um tempo na casa, eu fiquei vulnerável, porque ela saiu de casa e meu pai saiu, e eu ficava sozinha, eu conto, e aí eu relato também abusos sexuais que eu tive, de meses, eu relato período que eu passei fome, sem estrutura financeira nenhuma. Então foi uma enchente verdadeiramente, essas águas da aflição que entrou na minha casa. E para reerguer, pastor Guilherme, foram muitos anos. 10 anos que eu voltei nessa cidade, ela custou reerguer. E Deus estava a todo momento, mas eu quero falar isso porque é muito importante. Nesse momento de rompimento, que essas águas da aflição entrou, que eu fiquei vulnerável, entrou dentro do meu coração, pastor Guilherme, o espírito de morte. E o espírito de morte, ele começou a me atormentar. Todos os dias, na hora que eu abria o olho, ele falava assim: por que você não morre? Por que você está viva? Ninguém vai cuidar de você, você está sozinha. 24 horas, o atormentador, ele estava em mim. Não tinha como eu ficar livre desse sentimento, né? Não tinha como. Não é sentimento, era uma voz falando comigo o tempo todo assim: olha, por que Deus deixou você vir a este mundo? E eu comecei a falar com Deus, mas eu não abri a boca para falar com as pessoas que eu queria morrer, que eu não queria existir. Mas eu falava assim. E é um espírito de morte mesmo, né? Porque o Espírito Santo, ele vem para trazer, para nos convencer de quem nós somos em Deus. Isso, e Apocalipse fala de Satanás como sendo o acusador. Sim. Como aquele que fica apontando e até dando essas sugestões, né? Você não vai dar em nada. Para que você tá viva? Tira a sua vida, né? Eu sabia, no meu coração estava escrito: acabou tudo, você não vai dar em nada, não tem solução para sua saída. Igual eu enxerguei aquela cidade litorânea que eu fui, eu falei: aqui não tem solução mais, aos olhos humanos. Existiu um prefeito que se levantou. Sim. Existe um Deus que pode se levantar. Tem coisas só se alguém se levantar para reconstruir, igual Neemias. E eu falei assim: não tem jeito mesmo. Todo mundo falava: acabou, não tem jeito. Amizades que eu tinha de vizinhas começaram a reter os filhos: não pode conviver, não tem como. Então assim, foi vergonha, humilhação, sofrimento, abusos psicológicos, físico, falta de tudo. E eu falava assim, e eu culpei Deus. Aí foi o perigo maior, porque eu comecei a culpar Deus, porque eu vim a este mundo acusar Deus, que Ele não poderia ter deixado eu vir para esse mundo para passar vergonha, sofrimento e humilhação. Ser vulnerável, um ser vulnerável. Se você é todo criador, Deus, por que você deixou eu vir neste mundo? Se você me criou, por que o Senhor fez essa maldade comigo? Olha que situação. E assim, é triste porque muitas pessoas hoje têm em Deus essa visão de alguém que vai suprir as minhas expectativas. Alguém que vai me dar algo que eu não tenho. E Deus, ele não é alguém que me dá algo que eu não tenho. Deus é aquele que me mostra algo que ele já me deu. Ele traz, então ele é um Deus de revelação, não um Deus que vai suprir as expectativas. E aí o que você vê são várias pessoas frustradas, né? Sim. Por achar assim: Deus, por que eu tô passando por isso? Não posso passar por isso, né? Quando eu te falei, quando eu vi Deus, que a luz raiou dentro de mim, por quê? Eu estava desligada de Deus, porque eu estava em rebelião, culpando a Deus pelo meu sofrimento, e eu decidi ali, porque minha mãe passava dias fora de casa e me deixava, né, sozinha. Eu não tinha mais quem cuidar de mim.
eu decidi, eu não quero essa mulher mais, eu não quero conviver com essa mulher mais. Também ela não conseguiria conviver comigo, mas assim, eu enterrei a minha mãe viva naquele momento. E quando eu enterrei a minha mãe viva, a palavra do Senhor diz que aquele que nega a obediência ao pai e à mãe, zomba do seu pai, e nega a obediência à sua mãe, passa a viver nas trevas. Não há luz para aquela pessoa. E foi exatamente. Eu passei a viver nas trevas porque eu estava desligada de Deus, eu estava desligada do meu pai vertical e dos meus pais horizontal. Olha que orfandade. Sim. Total. E sem referência alguma, né? Aí o atormentador me pegou, agora essa eu tomo posse, ela é minha. Ela está desligada das autoridades dela, ela é minha. E ele me pegou cativo, o pastor. Foi muito triste, ele me pegou cativo. Sim. E você teve, eu acho que eu até sei um pouco dessa resposta, mas você teve uma figura na sua vida de libertador? De alguém que Deus usou mesmo como Boaz com Ruth, por exemplo? Sim, muito interessante. Porque nessa situação, quando eu fiquei cativa, eu pensei que aí que vai acontecer. Foi muito bom, porque foi maravilhosa essa experiência. Eu estava cativa numa prisão, nas trevas. Todo dia eu questionava meu nascimento. Aí você pode falar, nossa, mas como assim? Na palavra do Senhor tem pessoas que questionaram o seu nascimento. Eu me identifico muito em Jeremias. Jeremias, ele passou tanto problema, tanto sofrimento, tanta humilhação, que ele fala assim, tanto que tem lá as lamentações ainda dele. Sim. Né? Olha o que ele fala. O próprio Jó também, né? Ele fala... Porque a minha mãe conseguiu força para me gerar no seu útero. Por que eu não fui ali lançado fora? Eu não queria ter saído do útero da minha mãe e estar aqui nesse momento, nessa terra, vivendo tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta perda. Ele questionou isso, então ele estava vivendo isso que eu estava vivendo, só que eu estava vivendo muito nova, né, já. E eu estava presa nisso aí, como uma cidade que não se reergueria, né, aos olhos humanos. E o que aconteceu? Eu conheci o Herbert. Eu já estava com 18 anos, se passaram, o Senhor, Ele conseguiu ainda, Ele foi o meu protetor ainda, mesmo eu desligada dele. Que coisa, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse? A gente não consegue explicar, né? Nenhum ser humano, como eu tratava Deus, nenhum ser humano, um homem trata seu marido do jeito que eu tratava Deus, a Maria faria. Nenhum ser humano faria o que Deus como fez ele por pode mim. nos amar tanto Meu assim, né? Deus, é lindo, né, de ver. Aí, eu conheci o Herbert, eu entendi ali que foi um encontro de propósito. Mas o espírito de morte, até antes de conhecer o Herbert, estava dentro de mim ainda, eu estava cativa e questionando ainda por que eu estava nessa vida, por que tanto sofrimento, né? Porque eu tive que começar a trabalhar muito nova. As minhas amigas, eu lembro, 18 anos, sonhando em fazer vestibular, o que eu vou ser? As mães levando minhas amigas, que eu tinha contato, para fora, para estudar nas federais. Isso não era um sonho nunca para mim. A minha realidade era ser uma professora. Entendeu? Mesmo assim, eu pagando uma particular, eu trabalhando 8 horas por dia, pegando todo o meu salário ali e deixando todo na universidade. Não existia esse negócio de bolsa, FIES, pra valer. Era bem mais difícil. Muito bem difícil. Mais complicado. Então, assim, a minha realidade era totalmente diferente de muitas pessoas, todas. Eu lembro quando lançaram, eu nunca tinha tido uma Barbie, eu era apaixonada por uma Barbie. Pra mim era algo assim, era um carro, uma Barbie pra mim. Um patins. A minha amiga, ela tinha patins e o irmão também, a vizinha lá. Depois eu já conseguia conviver depois de um tempo. Um dia de sábado eu contava os dias para conseguir andar no patins emprestado do irmão. Então assim, foram um pouco acesso a nada, né? Sim. Foi uma situação muito difícil. E quando eu conheci o Herbert, logo eu falei, para casar. Eu conto esse momento. O príncipe encantado chegou, né? É pra casar. E foi assim. E eu pensei assim, agora... Aí, aquele sentimento de morte parou. Você acredita? O sentimento de morte, ele... Uma coisa que me atormentava o Herbert veio como um bálsamo, então, né? Foi. O sentimento de morte foi embora. Glória a Deus. E aí, aquele sentimento que me atormentava, ele falou assim, eu falei assim, agora é uma reta. Olha a visão que eu tinha. Agora é assim, né? Daqui pra cima.
Só que não foi bem assim. E lendo o livro a gente fica exatamente com essa impressão de Amanda passou por um vale quase que sem fundo. Isso. E de repente Deus mudou a sorte da Amanda e colocou ela para viver algo sobrenatural. Isso, né? Isso, foi isso que eu pensava. Aí, como nem tudo na vida são flores, né? E por que eu falo muito sobre águas de aflição? Porque no dia do meu casamento foi lindo, né? O pastor pregou assim: as muitas águas não poderão apagar esse amor, nem os rios vão afogá-lo. Foi o tema principal. Tinha uma cantora lá, eu pedi ela para cantar esse louvor, e ela cantou, ela ensaiou uma semana esse louvor com um vozeirão, e ela colocou o grupo para cantar, as muitas águas, só que eu assim, extasiada com que Deus estava, de onde que Deus estava me tirando, o que Ele fez comigo, e não tinha tentado, o Senhor estava alertando: ei, vem mais águas profundas, vem mais águas. Vem mais águas por aí, segura o cinto. Se você, a voz seria essa: se você não me conhecer, você não vai aguentar. E foi aí que veio Samuel e Fortaleza, né? Isso. Que foram as águas de aflição. As águas começaram profissionalmente, da gente nunca conseguir estar num lugar, a gente amava as igrejas, os pastores, a gente não conseguir dar sequência. Não, né? Sempre a gente tinha que deixar para trás, sempre você entendeu que eu sempre tive que deixar desde a minha infância as perdas, e eu lidar com a perda era uma dor, era a dor de um nascimento, sabe? Sim. Então Deus foi te ensinando, né, não só a superar, mas a lidar com isso também, né? Dependências emocionais, de pessoas, né, de líderes que nos ajudavam, eram nossos parceiros de mesa. E esse último agora, nós custamos, tem 2 anos nós estamos aqui, né? Tanto eles quanto a gente. Foi uma experiência muito forte, a gente teve até que dar uma parada de ficar conversando muito no telefone, de ficar fazendo chamadas. Eles têm 3 filhas, eu tenho 3 filhos. A gente brinca que nós vamos fazer um contrato. Sim. Contrato em 3 casamentos. São todos assim, né? E eu dei um tempo. E o Ebert também, e eles também. Porque eles precisavam de seguir a vida lá, e nós precisávamos de seguir aqui, nos aliançar com vocês, vocês nos abraçarem, conhecer a nossa história. Olha só, tudo de novo, tudo de novo. Mas... então as águas, como que a gente precisa de conhecer o profético, né? Eu não conhecia, pastor, nos mover, porque o Senhor estava soando a voz lá, a uma altura, os pastores ministrando. E às vezes a gente não escuta, né? Não escuta, não entende. Não entende. Às vezes a gente ainda é menino ainda, né? O pai, entender, né? Ele é o pai. Pra entender essas coisas. Sabe aquele pai que todo dia fala a mesma coisa? Nicolas, você tá fazendo isso, você tá ficando muitas horas no celular. Nicolas, o celular não vai te levar a lugar nenhum. Nicolas, sabe? Aí a pessoa começa a perder nota, começa a passar aperto, e começa até a perder visão por causa de tela, os graus começam a aumentar demais, aí começa a vir um tanto de consequência. Deus é esse pai. Ei, Amanda, vai vir muitas águas. Se você não se alinhar a mim, me conhecer de verdade, você não vai aguentar. E aconteceu isso. As águas entraram, começou a entrar, a mais forte mesmo foi em Conselheiro Lafayette, aonde nós chegamos lá, ficamos sonhando com a cidade, em criar nossos filhos lá, em criar raízes lá. E aí veio aquela crise mundial. Sim. Porque o meu esposo, ele se movimenta de acordo com a crise financeira do Brasil. Se abaixa, a oferta dele é baixa. Se começa o desenvolver, a economia cresce, a demanda aumenta de contratação, então ele fica mais valorizado, tem mais oportunidades. Sim. E o Brasil, ele veio numa crise muito forte. Sim. Nós, tem 12 anos, tem 17 anos, 18 anos nós vamos fazer de casado esse mês agora. 22 anos juntos, contando com o namoro. Meu Deus. Pra honra e glória do Senhor. Aí essas águas entraram ali em Lafayette, quando nós tivemos que ir pro Pará. Aí eu conto que nós tivemos que deixar tudo e chegar no Pará. Lá, pastor Guilherme, é muito interessante, que eu retrato no livro, que eu te falei? Que aí a gente já tinha 5 anos que a morte tinha, o desejo de morrer tinha saído, ok? E lá voltou, lá no Pará. Meu Deus. Lá voltou. E aí eu entrei numa depressão profunda.
O Nicolas tinha 2 anos, onde tinha uma pessoa lá em casa que trabalhava o dia inteiro e cuidava, fazia tudo. Eu não tinha forças para cuidar, porque eu estava naquela área remota, não pedi para estar naquele lugar, longe de tudo, nem internet tinha. Eu estava cativa a tudo. E ali eu entrei na depressão profunda, eu retrato no livro. E já tinha dias mesmo com depressão, e eu tomei uma decisão um dia. Eu falei, Senhor, eu vou entregar tudo para o Senhor. Eu fiz uma oração sincera. Assim, a importância da oração sincera, sabe? Você que está me ouvindo aí, é fundamental. É aonde vem mesmo, onde Deus vira o cativeiro. Sim. Porque até anos atrás eu fazia oração superficial. Deus, você sabe. Mas o coração não estava na oração. Você sabe que eu preciso disso, sabe? Você sabe? Sabe, você ora por mim? Aquele oração, orar por orar, né? Assim, para cumprir uma tabela, né? Aí nesse dia eu estava no fundo do poço e o espírito de morte veio, estava vindo sobre mim de novo, me atormentando. E eu falei assim, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Tudo, a minha vida agora vai ser direcionada pela Tua voz, pelo Espírito Santo. Tira o que for preciso, faz o que for preciso. E aí que eu tive esse encontro com o Senhor, verdadeiramente. Nesse momento aí, o Senhor me tirou da depressão. Aí tinha 30 anos que eu não conversava com a minha mãe, pastor Guilherme. Eu peguei o avião e vim ao encontro dela, eu relato. Abracei. Ela não me reconhece muito, ela não sabe o nome dos meus filhos, até hoje ela não sabe. Ela não sabe sobre o meu casamento. Houve esse momento de cura ali, né? Muito. Eu falo que eu abraço ela, cheguei abraçando ela, curada, e ela com os braços para baixo. E ela não sabe dar um abraço apertado. Entendeu? E ali ela ficou com os braços para baixo. Sim. E eu falei, Senhor, que isso? O Senhor falou assim, a transformação aconteceu em você, não nela. Né? E ela estava espantada de me ver com aquela reação também, coitada. Talvez esse tenha sido o início da transformação dela, né? Talvez uma porta que Deus abriu para poder curar a sua mãe, foi curando você, e em curar você vai trazer cura para ela também, né? Então a transformação aconteceu em mim, não na minha mãe. Então é muito importante isso, porque o que o Senhor está fazendo é individual. Sim. E nós queremos chegar no local que todo mundo esteja passando por aquilo. Sim. E era o meu momento, né? Mas assim, foi literal. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz, porque eu reconciliei com os meus pais, pedi perdão ao meu pai também. E com Deus primeiro, com meus pais. Então toda a orfandade, eu não conseguia conversar com as pessoas, muito medo, tímida. E ali o Senhor começou a curar, fez como Jeremias, me mostrou o meu propósito de vida, me deu destino. Eu me achava que eu era um erro, um erro do acaso, né? Sim. E a gente não nasceu para ser um erro, né? Não. Deus não nos fez para ser um erro, né? E ali ele falou comigo que eu era muito especial e admirável. Ele trabalhou minha autoestima, em quem eu era, sabe? Glória a Deus. E eu coloquei as prioridades no lugar, né, na minha casa. E o Ebert foi aí. O Ebert ficou espantado de tudo que estava acontecendo comigo. Só que ele duro. Tipo assim, tá acontecendo com você, comigo não. Sim, tipo, não vou me envolver nisso não, né? Isso, ele deixou bem claro. Eu estou muito confortável do jeito que eu estou. Sim. Tá muito bom, tava empregado, bem, tudo certinho. Com a família. E eu falei assim, não, nada disso me preenche. Eu precisava de ir mais profundo. Sim, com certeza. E eu passava dias e dias até o dia amanhecer, orando e cantando. Ele acordava, ele ia lá ver o que estava acontecendo comigo. Eu estava lá, jogada no chão, chorando. E eu falei, pai, o que é isso? Eu lembro que era cura que o senhor estava fazendo. Sim. Entendeu? Eu ficava dias. E aí, assim, muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo para os outros é algo estranho, né? Às vezes a forma como nós adoramos, a nossa entrega para alguns pode parecer radical, extravagante demais. Tipo Maria aos pés de Jesus quebrando um perfume, isso, né? Então eu estava nessa a adoração posição dela ali, né? Eu estava nessa posição. E naquele momento ali, ele foi vivendo comigo daquele jeito. Só que ele viu um milagre extraordinário. Por quê? Eu convivi com ele muitos anos.
E ele nunca me via, eu tinha uma Bíblia pequenininha, ele nunca me via lendo e entendendo as coisas. Por quê? Meus olhos tinham escamas no mundo espiritual. Sim, não conseguia entender, ler a palavra do Senhor, não conseguia ouvir a voz profética, nada. Cega, eu e ele. E naquele momento ali eu comecei a tirar os livros. Tinha um quarto nos fundos, com prateleira mesmo, muitos livros. E eu pegava esses livros e comecei a ler. Num dia eu li um livro, no outro eu lia outro, no livro outro. Então foi um tempo de imersão, de aprendizado. Sim, mas não foi, eu não pensava em aprendizado nesse momento. Eu estava vendo a cura espiritual dos meus olhos que se abriram mesmo. De ler a palavra de Deus e de ler os livros que falavam da palavra de Deus. Sim. E eu lia e eu conseguia te explicar o que o livro estava falando. Estava tendo entendimento. O Espírito Santo começou a trazer revelação. E me curar de uma agitação da alma, porque a minha alma eu não conseguia nem aprender. Eu creio que eu tinha TDAH, que desenvolveu na infância, por todas as características que eu vivi. Por tudo que você passou, né? Eu vim com uma mente acelerada, com um sentimento de morte, com uma depressão. E quem está nessa situação tem um baixo QI, não é QI, assim, de conseguir entender mesmo. Sim, concentração. E foco. E ali o meu foco era 100%. Eu focava e eu lia e entendia e as letras pulavam assim. Aí isso chamou atenção, porque ele precisava de ver para crer. Eu brinco que ele era Tomé. É o Tomé. Isso. É o Tomé. Aí com 6 meses ele começou a ver que eu lia, entendia e que via mudança em mim, porque eu comecei a praticar o que eu lia. Sim. Se eu gritava com ele, eu passei a não gritar. Eu comecei a ter uma mudança radical de comportamento, de atitude, do que a palavra me ensinava. Sim. E ele começou a ver muitas mudanças, né? E comecei a servi-lo. Eu não tinha hábito de servir, de esperar ele com o café da tarde. Eu sempre tinha pessoa que servia, eu não aceitava essa missão. Por eu ter visto a minha mãe ser dona do lar e meu pai fazer o que ela fez, criou um bloqueio. Eu nunca servirei. Olha, tudo contra o reino. Sim. A falta de referência faz isso, né? Faz isso. E ele falou comigo assim, eu quero isso que você está tendo. Aí eu comprei uma Bíblia grande. O nome chama Avivamento, a Bíblia. E é do pastor Silas Malafaia. Sim. Aconselho para todo mundo. Avivamento. E ali relata histórias de pessoas que estavam tendo esse mesmo encontro, que estavam mergulhando pela primeira vez, e o que o Espírito Santo estava fazendo com essas pessoas no ambiente que elas estavam, tudo dentro da casa, dentro da família, no casamento, com os filhos, que estava girando, águas correndo. E eu li assim, ficava assim, é isso aí mesmo. E o Ebert com essa Bíblia e eu. Então Deus realmente, assim, ele foi abrindo o leque. E assim, sua vida foi um lar estruturado, aí deu aquela bagunçada no lar, abandono, abuso, até que Deus te trouxe novamente para andar numa família. E o ponto alto do livro, que foi o que vocês passaram em Fortaleza. Né? Porque aí depois dessa estrutura que o Senhor foi nos dando com a palavra, conhecendo quem é Deus, né? Porque é lindo, né? Alcançando a revelação. O Eberson foi um desemprego, aí nós perdemos casa, perdemos a escola do meu filho, ficamos sem nada. Sim. Aquela, nu viemos, nu voltaremos de Jó, né? Aí nós viemos para Minas sem uma direção, já tinha 6 meses desempregado. E nesses 6 meses eu firme com Deus, por causa da estrutura que Ele tinha me dado, né? Sim. Firme com Deus, sabendo que Ele faz o que Ele quer, Ele abre a porta que Ele quer, Ele fecha. Se fosse pra gente abrir mão da vida profissional, a gente abriria, se fosse para dedicar à igreja. E o Senhor deu direcionamento pra gente voltar para Minas, no nosso apartamento, e nós viemos. E com 30 dias, quando nossa mudança chegou, nós fomos para Fortaleza. Chegamos em Fortaleza, eu tive o meu filho, tinha 7 anos, né? Sim. Orando o Senhor, tive o Samuel. E lá eu vi o Vale da Sombra da Morte. As águas vieram muito. Lá que literalmente foram as águas de aflição. Foram as águas no sentido mais literal possível, né? Foi. Literal. Mais literal possível. Eu passei no Vale da Sombra da Morte. Eu sou um milagre de estar aqui falando do que Deus faz, do que Deus fez, do que Ele ainda vai fazer. Eu entendi que eu não tenho controle. Eu não sei se eu vou estar viva daqui meia hora.
Hoje eu não tenho medo de morrer mais. E eu entendi que tentar fugir do chamado é pior. Sim. É melhor você se posicionar. Então ali, quando eu tive o bebê, que eu estava vivendo os sonhos de Deus para mim, que seria ter um filho, meu esposo empregado, a gente lá em Fortaleza, eu entrei no puerpério e aí eu comecei a ficar doente, eu comecei tive atritos familiar com meu esposo, conjugal, né, no casamento. E ele sempre esteve comigo de mão dada, sempre foi o meu Boaz, então eu sentia muito segura com ele, né? Sempre me incentivou, me elogiou. E ele se afastou de mim nesse momento. Aquela segurança que eu tinha nele, eu perdi. E ficou eu e Deus. E eu perdi a visão, uns 50% da minha visão lateral, as pessoas não têm ideia. Perder a visão lateral, você não consegue mais... fazer um almoço, por exemplo, tem panela, você não consegue pegar uma colher e colocar dentro, você não consegue mais preparar o seu alimento. Você perde a questão de distância, Você não consegue enxergar nada que está aqui, você pode até cair o tempo todo. Dirigir você não consegue mais, é proibido, porque você só enxerga aqui, você não enxerga mais retrovisores, quem está lá na lateral. Então é gravíssimo. Eu fiquei debilitada, enferma, sem ter quem me cuidasse de mim e com um bebê para cuidar. E isso me voltou à minha infância, me voltou como eu enxerguei a minha mãe. Ali eu estava doente como a minha mãe e com um bebezinho, ela estava comigo e doente. E ali também eu fui curada nesse momento, porque da minha mãe, coisas ainda que eu precisava de curar, porque eu julguei muito o posicionamento dela. Aí Deus te permitiu passar por... estava escrito. Por aquilo que ela passou, para você ter empatia, né? Por aquilo que ela... Sabe, quando Deus, Ele nos perdoa, Ele perdoou para mim os 30 anos que eu fiquei sem perdoar minha mãe acusando, mas existem consequências. Sim. Existem consequências que nós vamos ter que passar, pastor Guilherme. O perdão foi liberado, eu tive atitude de ir lá, mas eu precisava de passar pelo o mesmo ambiente novamente, para eu entender por que ela não me socorreu. Sim. Porque eu não conseguia socorrer o Samuel. Entendeu? Eu não conseguia. É totalmente... Era impossível, né? Não tem como. Por isso que eu ouço, muitas pessoas querem romantizar a maternidade. Se a mãe não pôr prioridade nela com alimentação, com cuidado físico, você não vai ter nada para oferecer para o seu filho. Exatamente. Só que o mundo é cruel. Você pôs no mundo, então você tem que cuidar. Mas como que você está? Será que alguém pergunta para a mulher como que você está? As mães precisam muito ser cuidadas, né? Muito. Meu Deus. Eu perdi a visão, eu perdi a audição. E eu comecei a perder a fala. Aí eu já estava pensando que era AVC, que eu ia ficar assim pro resto da vida, que não teria retorno. Eu pensei que poderia ser esquizofrenia, a mesma da minha mãe, que tá passando para mim. E a minha alma gritava, eu já não conseguia falar mais, né? Mas eu falava assim dentro de mim: não é esquizofrenia, não é esquizofrenia, não é esquizofrenia, desse jeito. E aí a gente começou com atrito e o Herbert, ele ficou neutro, apático. Não foi posicionado, né? Não se posicionou como protetor, como aquele que cuida, o que provê. Ele ficou frio, algo irreconhecível. Irreconhecível. Uma pessoa de caráter, companheiro, de me amar loucamente, fazer tudo por mim, tudo. Todo mundo que conhece nossa história acha que ele sempre foi assim, sabe? Aquelas pessoas assim apaixonadas, igual o Romeu e Julieta. Existe esse tipo de pessoa. Sim. E nesse momento, ele deu tchutchu. Que loucura, parou de funcionar. E o que eu acho mais interessante, até isso, eu sempre ajudei mulheres. E chegavam mulheres falando de casamento, de problema com o marido. Pastor Guilherme, de coração, eu não tinha o que falar. Sem brincadeira. As pessoas falam: meu marido me bateu. Eu falei: gente, nunca passei por isso. Meu marido gritou comigo, fez... Me abandonou. Não, ele tá me privando de eu comprar minhas coisas. Pegou tudo que eu poderia, né? Um cartão. Isso.
conta isso. Então assim, eu ficava tentando imaginar eu vivendo isso, e de coração, eu quando partia para essa área de casamento, eu ficava muito insegura para ajudar as pessoas. Tô sendo sincera com você. Porque eu olhava pra pessoa, mas tinha passado, né? Eu não tinha a dor da pessoa. Eu falava assim, não, vai dar certo, ora por ele. Ô gente, só quem sabe que vive isso sabe a dor que é, entendeu? Sim. Ora por ele, perdoa ele. Não é simplesmente desejar uma mulher que está sendo abusada, abusada fisicamente, com palavras. Ora por ele, ama ele, vai em paz. Posso fazer isso. E eu não tinha como me colocar no lugar, e também foi um aprendizado. Depois disso tudo que eu passei, hoje eu consigo. Gente, vocês têm que comprar o livro da Amanda, porque realmente assim, é uma história muito, muito, muito impactante. Nesse podcast, a Amanda deu só uma pequena palhinha, né, uma pequena amostra do que Deus proporcionou para ela passar no decorrer da vida dela, e o que Deus ainda tem, né, proporcionado. Eu creio que agora nós estamos num tempo de bonança, né? Depois de tudo que aconteceu, é um tempo de bonança que a Amanda tem desfrutado, e eu me orgulho e eu fico muito honrado de poder ter esse tempo de mesa com você, de poder caminhar com você, porque eu creio que a sua história já impactou muitas vidas e ainda vai impactar muitas outras, ainda vai ser um canal de Deus mesmo para abençoar muitas e muitas e muitas outras vidas. E assim, antes de acabar, a gente quer deixar um presentinho para você, né? Você que já deu tantas canecas, você também vai ter a sua caneca do Mesa com o Amado. E queria dizer que foi uma honra, viu? Obrigado por me convidar para estar aqui conduzindo esse momento. Fiquei muito feliz. Eu não tenho todo o charme que a Amanda tem para fazer isso aqui, mas eu me senti muito honrado. Pessoal, e é isso. Eu creio que, assim como a Amanda, todos nós passamos por momentos de dificuldade na vida, passamos por momentos realmente de águas de aflição, momentos em que a gente desespera e chega a pensar que não vai ter mais solução, mas para Deus ser o Deus do impossível, precisa de existir uma causa impossível. Para Deus ser o Deus que vai trazer esse período de bonança, precisa de haver a tempestade. Jesus Cristo, no final do Sermão do Monte, ele diz que todo aquele que ouve as palavras dele e coloca em prática é como uma casa construída sobre a rocha. E ele diz, olha, vão vir as tempestades, vão vir os ventos, vai vir o dia mau, mas essa casa permanecerá de pé. A Amanda é uma prova viva disso, de alguém que passou por dias maus, por alguém que passou por situações terríveis, mas hoje ela está bem, ela, o Ebert, os meninos, uma família posicionada no Senhor, e Deus tem sido glorificado e honrado através da vida da Amanda. Então, que Deus possa nos levar mesmo a esse nível de intimidade, e que Deus possa trazer cura para outras vidas através da nossa história, como Ele tem feito e ainda fará muito mais através da vida da Amanda. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida e fique ligado que Deus tem muito mais. Tchau, tchau.